O milho representa 40% da produção de grãos no Brasil. Atualmente, tem se utilizado dois sistemas associados para aumentar essa produção. A irrigação e sistemas de irrigação e o safrinha. Com isso, aumentaram a pressão de pragas e doenças específicas da cultura. Problemas fitossanitários da cultura do milho é a Dalbulus maíz, conhecido como cigarrinha, nome popular. Ela é responsável pela transmissão de dois molicutes. Um é Spiroplasma quinquelli, que é responsável pela causa do enfesamento pálido, e o fitoplasma, que causa o enfesamento vermelho, e o vírus do rágio fino. Cerca de $1 milhão o Brasil perde na produção de milho devido a pragas e doenças. Há várias estratégias para o controle de pragas e doenças na cultura do milho. Algumas delas já são bem conhecidas como controle químico, controle cultural, controle mecânico. Eu vou falar mais do controle cultural, e mais à frente do vídeo uma outra parte será falado sobre controle biológico. Quanto ao controle cultural, na cultura do caso do milho, contra a cigarrinha, deve-se eliminar plantas daninhas que possam hospedar essa praga. Depois que plantada a cultura, deve-se fazer um monitoramento frequente, após identificar a praga, entrando com as medidas de controle. Mas se a pressão de praga for muito alta nessa safra, é recomendado fazer um repousio da cultura, onde depois da colheita deixam algumas semanas, alguns meses, sem plantar nenhuma cultura que possa hospedar a cigarrinha. E outra estratégia bastante usada, que é altamente difundida no Brasil por causa de sua tecnologia, é o uso de plantas tolerantes e resistentes. Deve-se evitar plantios tardios e plantios sucessivos. Como no Brasil existe o clima agradável para fazer vários plantios anuais, existe também essa pressão de pragas e doenças. Por causa disso, desses plantios, por exemplo, o safrinha, o plantio irrigado, já ocupam grande parte do ano. E às vezes o plantio sucessivo de outras culturas, como o trigo e, por exemplo, pastagens, ajudam a manter essa praga no terreno. E também restos culturais depois da colheita, por exemplo, a soqueira do milho. Biologia. A biologia destes insetos é afetada sensivelmente pela temperatura. As fêmeas colocam seus ovos através do seu ovopositor. A postura na folha é de forma endófita. A baixa temperatura, abaixo de 20 graus Celsius, não há eclosão de ninfas. Entretanto, os ovos permanecem viáveis. Sob condições favoráveis, a eclosão das ninfas se dá de 9 a 15 dias, para completar o seu desenvolvimento com a emergência dos adultos. As fêmeas depositam cerca de 14 ovos dia, podendo colocar 611 ovos durante os seus 45 dias de vida, entre 26 e 32 graus Celsius. O seu ciclo biológico completa-se em 24 dias. Morfologia dos insetos. Em áreas infestadas, esses insetos são facilmente visualizados, principalmente se alimentando no cartucho do milho. Os adultos medem cerca de 4 mm de comprimento e 1 mm de largura. Embora sua coloração predominante seja pálida, o abdômen observa-se manchas negras que podem ser maiores nos indivíduos com desenvolvimento em climas de temperaturas amenas. Na cabeça, destacam-se duas manchas negras com o dobro do diâmetro dos ocelos. Uma das características dessa família é a presença de duas fileiras de espinho nas tíbias posteriores. Os ovos translúcidos são de formato de bastonetes, medem menos de 1 milímetro. São facilmente observados olhando a folha contra a luz. Depois de 7 a 10 dias, eles se tornam leitosos. As ninfas, que passam por 5 mudas, são de coloração pálida, com manchas escuras no abdômen e olhos negros. Boa tarde, pessoal.
Como já foi falado, o nosso tema é sobre a cigarrinha do milho. E eu vou passar para vocês agora alguns sintomas que ela podem causar na planta do milho. Os 3 principais sintomas são o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho e o raiado fino. O enfesamento pálido, ele pode ser observado após a inoculação do espiroplasma entre as 4 primeiras semanas após a inoculação. E o sintoma dele são listras na folha da planta, listras largas, na cor amarelo ou verde-limão. E esse sintoma também pode passar para as folhas mais novas da planta. Ou seja, as folhas que forem saindo já vão sair com esse sintoma, com essas listras largas, amarela ou verde-limão. O enfesamento vermelho, como o próprio nome já diz, ele é um enfesamento que deixa a folha na coloração vermelha, listras vermelhas também, que com o passar do seu desenvolvimento pode deixar toda a folha da planta vermelha. E também pode deixar a planta anã e fazer com que ela perfile mais, dando um ar nela de como se fosse um arbusto. Tem também o sintoma do raiado fino, que é causado por um vírus que também pode ser conhecido como vírus da risca, que é um patógeno, né, da cigarrinha. E esse sintoma, o seu início pode ser observado entre a 7ª e 10ª semana após sua inoculação. São pontos amarelos na folha que, com o seu desenvolvimento, vai causar bastante, como eu posso dizer, vão se acumular bastante pontos que vão dar o formato de uma listra mesmo, uma risca na folha. E esses sintomas, como todos já sabem, podem causar bastante dano para a cultura, reduzindo produção e gerando também um alto custo. Como a cigarrinha do milho ainda é um assunto novo para a gente, né? O controle biológico ainda está em estudo, então está sendo mais utilizado o controle químico. Dando continuidade aqui no nossa apresentação, nós vamos falar agora sobre controle biológico. Controle biológico nada mais é do que a gente utilizar os inimigos naturais que a gente tem na lavoura, independente dela de qual seja. A gente pode estar utilizando essas pragas, né? Às vezes em um ponto é praga, em outro não, como controle biológico inimigo natural, né? No caso da cigarrinha do milho, a gente tem pouco exemplar, ou na literatura às vezes não encontramos ainda estudos aplicados, voltados para controle da cigarrinha com inimigo natural, né? A gente viu algumas postagens, alguns vídeos, né? A gente vê na internet, na televisão aí, que o pessoal tem usado óleo de nim, né, na aplicação aí do milho, serve no feijão também, na soja, tem alguns experimentos iniciando. E temos também aí a utilização de baculovírus, né, que é a empresa Simbiose, que chama, né, que a gente pode estar, é um pó, pode estar diluindo 4 kg a 200 litros de calda por hectare aí, vai estar efetivando o controle, né, e aí fica aberta as pesquisas e estudos voltados para utilizar inimigos naturais, insetos mesmos, contra esse inseto praga que é a cigarrinha, né? Como já mostramos antes, a cigarrinha, em 2017, ela teve uma incidência alta na lavoura do milho, né? Atacou bastante, teve muito prejuízo aí para os produtores. E o pessoal tem feito esses estudos, mas o principal
principal meio de controle mesmo está sendo o controle químico, né? E aí cultivares resistentes ou que possam aí persistir um pouco mais contra essa praga. E tem também aí a tratamento de sementes, que é importante estar sendo feito. Rotação de cultura, como nosso amigo tinha falado anteriormente. E para evitar aí a incidência dela na lavoura e retirada dos vestígios da lavoura anterior, né? Que é o que dá força para ela. Bom, boa noite a todos. Vamos continuar o que os meninos falaram anteriormente aí. A cigarrinha, nas últimas safras, vem causando grandes perdas na produção nacional. Ela é uma praga de difícil controle, por ela não ser, ela ser muito móvel. No momento da aplicação, o fungicida acaba não pegando ela na planta. O Uniporte passa, ela voa e não atingindo. Tem que utilizar inseticida de contato e ingestão. Essa cigarrinha, quando ela entra em contato com a planta para sugar os nutrientes dela, ela injeta uma toxina. Essa toxina causa enfesamento da planta, perca de produção, que tem um exemplo aqui, ó, uma espiga de milho pouco desenvolvida, grãos mal formados, a espiga é para estar até aqui, desse tamanho aqui. E temos que utilizar aí rotação de culturas, sucessão, inverter o plantio e procurar aí o máximo de eficiência possível na aplicação do fungicida